Olá, estrategista. Sou a professora Mona Lisa, do time de ginecologia, juntamente com o professor Carlos Eduardo e o professor Alexandre Melito. E hoje a gente veio trazer para você as mais importantes atualizações de gineco para as provas de 2021. Eu trouxe duas importantíssimas atualizações e antes de falar sobre elas, vou lembrar para você de que, caso você não seja inscrito no nosso canal, se inscreve, até porque qual é o canal que te traz atualização para as provas de 2021? Só o Estratégia Med, né? Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa esse sininho aqui para o YouTube sempre te avisar quando tiver conteúdo novo e observa que esse detalhe aqui é importante. Amanhã, 26 de julho, tem lançamento do curso intensivo do Estratégia Med. Amanhã, às 20 horas, aqui no nosso canal no YouTube. Então, curso intensivo para você se preparar num período mais curtinho para a sua prova. Um curso focado nas provas, exatamente o que cai, trazendo todas essas atualizações aqui. Então, só o canal do Estratégia Med. Se você gostou do nosso vídeo, dê o like, compartilha com aquele seu amigo que você quer também que passe junto com você nas provas de residência. Então, sem mais delongas, vamos falar das atualizações para o ano de 2021. Então, vou te trazer duas atualizações de temas bastante importantes. A primeira delas é sobre vacinas contra HPV. O tema de rastreamento do câncer de colo, você já sabe, é um tema importantíssimo para a sua prova de ginecologia, está lá no top 10. E vacinas contra HPV entra aí na prevenção primária desse câncer, justamente para impedir que você adquira o vírus, certo? Lembrar que no Brasil, a vacina contra HPV é a vacina quadrivalente, disponível no SUS desde 2014, e essa atualização, que foi em março de 2021, é uma atualização importante para as pacientes imunossuprimidas. Por quê? Porque foi ampliada a faixa etária que essas pacientes vão ter a possibilidade de tomar a vacina pelo SUS. Justamente porque as pacientes imunossuprimidas que estão incluídas para tomar a vacina, que são as portadoras de HIV, transplantadas de órgãos sólidos ou pacientes em quimioterapia, eram pacientes que acabavam sendo diagnosticadas numa fase mais tarde da vida, lá após os seus 30 anos, por exemplo, que estavam já fora da faixa etária que o SUS disponibiliza a vacina quadrivalente para elas. Então, a ampliação foi muito importante nesse sentido. Então, como é que está agora? Não mudou nada para os imunocompetentes. Então, continua a vacina sendo distribuída no SUS no esquema de 2 doses para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos. O que mudou? Mudou que a imunocomprometida que tomava a vacina dos 9 aos 26 anos pelo SUS, no esquema de 3 doses, ela agora pode tomar até os 45 anos, certo? Então, mulheres de 9 a 45 anos, transplantadas de órgãos sólidos, convivendo com HIV/AIDS ou em quimioterapia, tomam a vacina contra HPV em 0, 2 e 6 meses, isso disponibilizado no SUS, vacina quadrivalente. Mudou alguma coisa para os meninos imunocomprometidos? Não. Por que, Mona Lisa? Para poder economizar, o governo quer economizar mesmo com isso? É tão importante? Não, na verdade, isso não mudou para os meninos, porque a vacina quadrivalente, ela em bula no Brasil, só é liberada para os homens até 26 anos. Então, para os meninos imunocomprometidos, eles continuam tomando no esquema de 3 doses, mais de 9 a 26 anos. Então, mudança importante aí para as imunocomprometidas, para a vacina contra HPV e mudança importante também para a sua prova, ok? Bom, a segunda atualização, uma atualização muito importante na parte da infertilidade conjugal, certo? Então, o Conselho Federal de Medicina, ele traz as normas éticas para a realização de reprodução assistida no Brasil. A última resolução era de 2017 e ocorreu uma atualização, que foi uma atualização importante, em maio de 2021. Por que que o Conselho Federal de Medicina vai atualizando isso? Bom, por mudanças socioculturais e também por melhorias nas técnicas de reprodução assistida. À medida que a gente vai desenvolvendo melhor as técnicas vão tendo maior taxa de sucesso, eu consigo melhorar a quantidade de embriões a serem transferidos, reduzir a quantidade de embriões a serem transferidos, por exemplo, e aí você consegue ter uma menor morbidade para as pacientes que vão se utilizar dessas técnicas, tá? Então, vou trazer aqui as principais mudanças, as questões desse tema, caso você já tenha respondido algum, você deve ter visto que são questões muito decorebinhas e são
justamente esses pequenos detalhes que mudaram, que são os que já eram cobrados em prova. Então, fica atento que isso aqui é um tema quente para esse ano, tá? Então, primeira mudança é com relação ao número de embriões a serem transferidos. Então, com essa questão da evolução das técnicas de reprodução assistida, eu consigo reduzir a quantidade de embriões a serem transferidos. Até 2017, eu poderia transferir até 4 embriões. E aí, agora, na resolução de maio de 2021, o número máximo de embriões a serem transferidos é de 3 embriões. E isso vai depender também da idade da mulher. Até 37 anos, o número máximo são de 2 embriões. Após 37 anos, eu posso transferir até 3 embriões. Com um detalhe importante que não constava na resolução anterior, que é com relação aos embriões euploides ao diagnóstico genético. Ou seja, foi feita a biópsia do embrião para você ver a genética dele. Se é um embrião bonitinho, né, grosseiramente falando, é um embrião euploide bonitinho, mesmo que a paciente tenha mais de 37 anos, eu vou transferir apenas, no máximo, 2 embriões. Não vou utilizar aquele limite de 3, porque é um embrião euploide, a chance desse embrião, a chance da transferência embrionária ter sucesso é muito maior, então eu consigo reduzir a quantidade de embriões a serem transferidos, tá bom? Segunda mudança, é uma mudança que, na verdade, foi para deixar a resolução um pouco mais global, né? Então, anteriormente, em 2017, ele falava que casais homoafetivos, pessoas solteiras, eles poderiam se utilizar das técnicas de reprodução assistida, respeitando o direito de objeção de consciência do médico. Esse direito de objeção de consciência foi retirado e deixou o texto muito mais global, falando que todo mundo, heterossexuais, homoafetivos, transgêneros, podem ser candidatos às técnicas de reprodução assistida, nada mais normal, ok? Outra mudança importante, aí essa sim pode ser muito cobrada na sua prova, é com relação à doação de gametas ou embriões. Anteriormente, a doação era anônima. Então, se você, por exemplo, que tivesse, você não pudesse ter filhos porque é azoospermico, mas você tem um irmão que quer doar o espermatozoide, você poderia utilizar? Não, até 2017 não. Agora, pode. Então, a doação de gametas, ela pode não ser anônima se o doador for seu parente de até 4º grau, desde que não ocorra consanguinidade utilizando esse doador que não é anônimo, ok? Então, agora tem esse detalhe da doação de gametas, essa opção de ser um doador parentesco, de ser um parente até de 4º grau. Bom, e a idade para essa doação também mudou. Mais uma vez, uma decorebinha de limite. Então, anteriormente, a idade limite para mulheres doarem óvulos era até 35 anos, agora aumentou para 37, e os homens que podiam doar sêmen até os 50 anos baixou para 45 anos, tá bom? Bom, com relação à transferência embrionária, muitas vezes acontecia, por exemplo, de um casal homoafetivo não querer saber qual seria a origem do gameta. E aí eles acabavam, a clínica, como não tinha nada na resolução, acabava fazendo embriões de origens de gametas distintos, de origens distintas, e isso não tinha nada da resolução que proibia. Mas em 2021 isso mudou. Ele falou que, por questão de segurança da prole, rastreabilidade, o embrião a ser transferido, se for transferido mais de um, tem que ser um embrião de uma única origem. Então, detalhe importante, isso não existia na resolução de 2017, tá? Com relação à criopreservação dos gametas, também não existe em 2017 um número limite de embriões a serem gerados em laboratório. Isso gerou até uma polêmica após a publicação da resolução de 2021, porque ele colocou esse limite de 8 embriões, que acabou gerando um desconforto tanto entre pacientes quanto entre as clínicas de reprodução assistida. Até o presente momento, nada disso mudou. Esse limite é de 8 embriões, que vai ser transferido a alguns e outros podem ser são então criopreservados, certo? E ele fala que continua com a ideia do descarte de embriões após 3 anos, certo? Mas com a novidade que esse descarte, ele precisa ter uma autorização judicial, tá? Isso também gerou uma certa polêmica. Bom, outra mudança é com relação ao diagnóstico genético pré-implantacional com relação ao sexo. Anteriormente, lembra que eu falei lá da biópsia para fazer o diagnóstico genético do embrião? Anteriormente, a clínica ela já recebia o diagnóstico genético do embrião com o sexo, independente se aquilo ali era para selecionar o sexo por conta de uma doença na família. Então, o casal meio que já fazia um chazinho revelação na clínica. Agora, não. A resolução diz que só é para haver a descrição do sexo genético se
for para selecionar o sexo por conta de alguma doença que exista na família, tá? Então, mudança também importante. E por último, com relação ao útero de substituição ou barriga de aluguel. Então, antigamente, existia a regra que a cedente do útero, ela teria que ter um parentesco consanguíneo de até 4º grau com algum dos parceiros, certo? Isso não poderia ter caráter lucrativo ou comercial. Isso continua em 2021, adicionando que a cedente do útero, ela tem que ter pelo menos um filho vivo. E também a resolução adiciona que podem ser discutidos casos de exceção a essa regra, mas discutidos caso a caso, tá bom? Então, essas são as principais mudanças na resolução do CFM. Importante, essas 2 atualizações da Gineco, com certeza vão cair na sua prova, então fica atento. Não se esqueça, só o Estratégia Média que traz tudo isso quentinho, de graça, para você. Então, se você quer ter muito mais desses conteúdos super atualizados, focados na sua prova, se inscreve no nosso canal, compartilha com as pessoas que você também quer que estejam sempre atualizadas e veja o nosso lançamento do curso intensivo, dia 26 de julho, às 20 horas, aqui no canal do Estratégia Média. Certo, pessoal? Até a próxima!